There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Olha, se vocês pudessem sentir o cheirinho que está aqui na minha cozinha. Nós vamos fazer hoje pães caseiros para vender, pães caseiros para você consumir na sua casa. Olha, na minha opinião, o pão é o alimento mais sagrado que existe. É um alimento vivo, ou seja, pão é vida. Nós temos o fermento que é vivo. Olha só que incrível. Eu amo pão, eu amo fazer pão. E hoje eu resolvi compartilhar essa receita com vocês. Nós vamos fazer um pão nesse nível que vocês estão vendo, perfeito. Olha isso, gente. Vocês querem pão perfeitos? Essa receita é maravilhosa, super fácil de fazer. Nós vamos utilizar uma técnica oriental que se chama Tanzone. É nada mais do que um melhorador, né? Nós não vamos utilizar o melhorador de farinha, como é o ingrediente que muitas padarias usam. Nós vamos fazer o nosso próprio melhorador caseiro, natural, sem química nenhuma. Então esse vídeo está maravilhoso. E olha, se você ficar comigo até o final, no final do vídeo eu vou dar umas dicas perfeitas para vocês fazerem o seu pão aí sem nenhuma dificuldade. Então vale super a pena você me acompanhar, assistir esse vídeo até o final para você aprender tudo. É claro que no final do vídeo eu vou falar para vocês o custo dessa receita, eu vou dar algumas sugestões de preço e nós vamos embalar esses pães também para venda. Então se você está interessado em começar a fazer pãezinhos a partir da cozinha da sua casa para vender, fique comigo até o final porque esse vídeo está completo para você. Me acompanhe daí e bora pro vídeo. Vou começar fazendo aqui, gente, o meu melhorador, tá? Pega essa ideia aí pra você fazer esse melhorador caseiro, sempre que você fizer os seus pãezinhos. Olha só, aqui eu tenho 200 ml de água, tá bom? Pega aí o seu copo medidor, mede 200 ml de água, coloca aqui na panela. E aqui eu tenho 40 gramas de farinha de trigo, tá? Que vai ser basicamente, olha, 3 colheres de sopa. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. 1, 2. Pra quem não tiver a balança, né, vai poder fazer aí certinho também nas colheres. 3. Então, aqui, ó, você pode fazer 3 colheres bem cheias, tá bom? Vou colocar aqui 40 gramas de trigo, farinha de trigo sem fermento. É a mesma farinha de trigo que você vai utilizar para fazer a massa do pão. Agora, eu vou aqui dissolver toda essa farinha com o fogo ainda desligado para evitar de que crie gruminhos, né? Eu preciso desse melhorador bem lisinho. Então, é super simples de fazer. É só você misturar aqui um pouquinho para dissolver toda a farinha de trigo. E essa quantidade aqui que eu estou fazendo, ela vai dar certinho para a receita que eu vou passar para vocês. Se você for dobrar a sua receita e fizer mais de 1 quilo de trigo, né, alguma receita com mais de 1 quilo, aí você vai precisar, talvez, fazer um pouco mais de melhorador. Mas, você vai seguir a minha receita, então, você vai fazer essa quantidade aqui que vai ser o suficiente, vai dar certinho. Agora que eu já dissolvi toda a minha farinha, vou ligar o fogo. Vou deixar em fogo médio mesmo, tá? Agora aqui, eu não paro de mexer mais, eu vou misturando até essa água esquentar. E automaticamente, quando essa água começar a querer ferver, a farinha de trigo já vai engrossar. Aí é só deixar essa farinha bem lisinha, né? Deixar essa misturinha bem lisinha e já está pronto. Não precisa deixar ferver demais, ficar misturando aqui como se fosse um mingau, não, tá bom? É só assim que levantar a fervura, já pode apagar o fogo. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, percebam que já começou a engrossar a farinha, né? Isso é sinal de que a água já esquentou. Vou misturando aqui pra não empelotar, não pode parar de mexer, porque senão vai criar gruminhos aqui, nós não queremos isso. E olha só como é fácil. E aqui nós já temos o nosso melhorador para pães, caseiro, sem nada de química, e vai fazer uma diferença no pão. Vocês vão ver o resultado, fica incrível. Olha só, então, quando começou a querer levantar a fervura, olha, quando tiver nessa texturinha aqui, um mingauzinho bem grossinho,
nós já podemos apagar o fogo. Vocês viram que nem começou a ferver, não, né? Só de aquecer aqui bem essa água, ele já engrossa. Aí, vou transferir aqui agora para esse potinho e vou deixar reservado, né, para esfriar. Vou deixar em temperatura ambiente mesmo, e aí, quando eu estiver lá no meu processo da massa, ele já vai estar mais frio, aí a gente já pode usar. Mas essa é a textura que você vai deixar aí o seu melhorador. Olha só, que lindo. Super fácil de fazer, né? Agora, vamos partir para a nossa massa. Gente, agora para fazer a massa, eu vou colocar aqui no bol da minha batedeira. Lembrando que se você não tiver batedeira, você pode fazer à mão mesmo, tá? Eu só vou usar a batedeira porque ela vai me ajudar a sovar, vai ser um processo mais rápido e menos cansativo, mas nada te impede de fazer à mão, tá bom? Agora eu vou peneirar 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu gosto de peneirar para poder deixar a farinha de trigo bem leve, e isso faz com que a nossa massa fique mais leve também. E aqui, junto com a farinha de trigo, gente, eu vou acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar, uma colherzinha de chá de sal, e já vou acrescentar aqui também o meu fermento biológico seco. Já vou colocar aqui em outro lugarzinho longe do sal. Misturei aqui um pouquinho. Lembrando que para você que vai utilizar a batedeira, você vai precisar utilizar o gancho para massas pesadas, tá bom? Agora aqui, junto com a farinha de trigo, eu já vou acrescentar o meu melhorador. Ele está morno, tá? Não está muito quente, mas também não está gelado, ele está morno. Eu não coloquei ele na geladeira. Vou colocar ele todo aqui. Vou acrescentar um ovo. E eu tenho aqui 260 ml de leite, leite morninho. Eu aqueci 30 segundos no micro-ondas para ficar um morninho agradável. E vou agora acrescentando esse leite aqui aos poucos. Vou começar a misturar minha massa. Olha, gente, conforme você for batendo, vai acrescentando leite, você depois para e dá uma observada se a massa já está no ponto certo, né, de umidade. Então, aqui pra mim ela já está ótima, olha. Percebam como que ela fica puxenta. Ela não pode ficar totalmente seca, tá? Ela está uma massinha bem puxenta, então eu não vou acrescentar mais leite. Vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de leite que me restou, bem pouquinho. E isso é o que eu falei, né? Vai depender da quantidade da sua farinha e também do tamanho do ovo. Olha, ficou aqui, gente, ficou aqui uns 10 ml de leite, tá? Então, vamos considerar aí que eu usei 250 ml de leite. Agora que a minha massa já está bem úmida, eu vou acrescentar a margarina. Aqui eu tenho 3 colheres de margarina, não muito cheia, tá? Umas 3 colheres de sopa aí normal. Que eu vou deixar depois o peso em gramas aí para vocês também, para poder precificar, né? Produtos para vender, a gente precisa sempre estar calculando a gramatura. Agora sim, nós vamos começar a sovar essa massa. Vou deixar ela sovando aqui de 10 a 15 minutos. Por isso que eu vou utilizar a batedeira, porque essa parte, a batedeira vai fazer para mim muito mais rápido. Se você for fazer à mão, você pode sovar bem, tá? Sova aí por uns 20 minutos, porque a gente precisa dessa massa bem lisinha, bem trabalhada. Agora eu vou deixar sovando aqui, eu estou colocando na velocidade 2 da minha batedeira, eu não sei qual vai ser a velocidade que vocês vão colocar, né? Vai depender de batedeira para batedeira. Não é a velocidade máxima, também não deixei na mínima, porque senão a batedeira não consegue bater, que a massa já fica um pouco pesada. Vou deixar batendo aqui e já volto com o resultado dessa massa para vocês.
Gente, então eu deixei aqui batendo por 15 minutos. Vocês viram aí, né, como que a minha batedeira, ela estava já saindo do lugar. Não sei se é só minha batedeira que é assim, tá? Ela tem umas borrachinhas embaixo, mas essas borrachinhas não funcionam mais. Então, se a sua batedeira também for assim, vale a pena você ficar por perto, ou você deixa ela num lugar protegido, né, que tenha um beiral, assim, igual a minha bancada aqui, para ela não cair de onde ela estiver. Porque ela balança muito, porque a massa é forte, né, a massa é pesada. Então, agora, vamos lá. Olha só, gente, eu vou untar a minha mão com margarina, tá? Se você perceber que a sua massa está muito mole, muito pegajosa, não acrescenta farinha de trigo, acrescente margarina, tá? Ou manteiga, se você estiver usando manteiga. E assim fica a massa. Olha só que massa mais linda, gente. Olha isso. E aí você unta a sua mão com margarina, que independente se você estiver usando luva ou não, ela não vai grudar e aí você vai conseguir trabalhar com ela lindamente, sem mais farinha de trigo, tá? Olha só. Então esse aqui é o resultado da nossa massa. Uma massa bem trabalhada, bem elástica. Olha que massa mais linda. Eu deixei batendo, como eu falei para vocês, 15 minutos, né? Até você vai saber se já está bom, até ela desgrudar completamente do fundo, tá? Do seu bol da batedeira, olha. Aí quando você vê que já não tem nada de massa no fundo do bol da batedeira, é porque já está no ponto. Então, essa massa linda, perfeita, que nós vamos deixar agora descansando. Poderia deixar descansando aqui, mas eu vou deixar aqui porque eu tenho uma tampa aqui nesse bolzinho aqui. Agora, deixa aqui a massa descansando. E esse prazo aí vai depender do clima da sua cidade. Com o melhorador, esse processo ele até vai mais rápido, tá? Vou deixar aqui uns 40 minutos, até eu ver que ela já desenvolveu bem. Para fazer pão, gente, não pode ter pressa, tá? Então, coloque isso em mente, faça da melhor maneira possível, com muita paciência, com muito amor, porque o pão, você transmite toda a sua energia para ele. Vou deixar descansando e assim que voltar, e assim que a massa crescer, eu já volto aqui pra gente modelar os pães e vocês vão ver como que é rápido esse processo. Gente, agora vou dar uma passada de álcool aqui na minha bancada, ela já está limpa, só para garantir, né? E vou agora começar a modelar os meus pães. Vou mostrar para vocês aqui como que a minha massa já cresceu. Olha só como que essa massa cresceu. Eu deixei ela crescendo aqui, gente, por 1 hora, sem pressa, tá? Quando você deixar a sua massa aí descansando, aproveita para lavar sua louça, para fazer as coisas que você precisa fazer aí na sua cozinha e deixa ela descansando sem pressa, tá? Agora, vamos modelar aqui a nossa massa. Olha que massa mais maravilhosa. Eu vou pesar essa massa para saber aqui quanto de massa que eu tenho. Isso é importante você fazer para você precificar, tá? Se você for fazer para vender, você vai fazer isso. Olha, deixa eu ver se vai dar para vocês verem aí. Aqui eu tenho 1,216 kg de massa. Eu vou anotar essa informação porque eu vou precisar dela depois. 1,216 kg. Gente, agora na hora de modelar os pãezinhos, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Eu vou fazer para vocês aqui verem 3 modelagens diferentes, que dá para fazer vários, né? Mas eu vou assar aqui para vocês verem 3 pãezinhos diferentes, tá? E a partir dessa massa maravilhosa, você já consegue fazer aí todos os pães que você quiser. Eu vou estar pesando aqui agora as quantidades de pães, tá? Vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer pãezinhos menores. Eu vou estar pesando 50 gramas. E com 50 gramas eu vou fazer pãezinhos menores. E vou assar um pão maior também. Então, olha, aqui eu tenho 50 gramas de massa. E vou modelar aqui, vou fazer as 3 modelagens para vocês verem. Vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada, porque essa massa ela é bem molinha, né? Então, a gente pode fazer isso. Vamos lá. Eu vou fazer rosquinhas de coco. Coco com leite condensado, eu amo. Então, eu tenho aqui 2 modelinhos diferentes para mostrar para vocês que eu vou fazer, tá? Primeiro, eu vou fazer o pãozinho, né? Na verdade não é uma rosquinha, mas é um formatinho de rosquinha. Aí aqui eu vou esticando a massa até ela ficar
mais ou menos assim, na mesma espessura, tá? Não pode deixar um lado muito fino e um lado muito grosso, não. Então eu vou modelando aqui. Para fazer essa modelagem é só você ir esticando a massa desse jeito, o mais igualado possível. Esticou aqui a sua massa, você vai fazer assim, ó. Pega aqui, aí aqui essa parte você prende, tá? Porque ela já vai ficar unida. E aqui é só girar. Olha só como é simples. Aqui você vai ter esse modelinho de pão, que nós vamos fazer com finalização com coco e leite condensado, tá? Então, aqui eu tenho como se fosse uma rosquinha de coco. E aí é só posicionar ele na forma, desse jeitinho aqui. Agora vamos fazer o outro, a mesma coisa. Eu vou esticar aqui a minha massa. E aqui nesse momento você vai precisar deixar a sua massa bem lisinha, tá? Bem bonitinha, para dar um acabamento bem bonito no seu pãozinho. E aí, deixa também com a mesma espessura. E assim, desse tamanho tá bom. E agora eu vou fazer um espiral. Eu uno aqui essa parte e depois eu venho aqui, ó, dando voltas com a minha massa. Olha como é simples. Esse pãozinho também, eu vou finalizar ele com leite condensado. E aqui essa emenda, tá vendo? Você vai dar uma beliscada nela aqui no fundo, para ela ficar. E vai colocar na sua forma, dando um espacinho entre uma e outra, porque elas irão crescer. Então aqui eu tenho outro formato de pãozinho também, que dá para você fazer e vender, finalizado com leite condensado e coco, fica maravilhoso. No finalzinho vocês vão ver. Agora, vou fazer o mini pãozinho, tá? Lembrando que essa massinha tem 50 gramas, então vai sair um mini pãozinho. Vou esticar aqui um pouquinho a massa com rolo, vou virar um pouquinho de trigo. E vou esticar essa massa aqui com rolo, até ficar um pouquinho retangular assim, ó. Tá? O mais igualado possível também. Aí, olha só a modelagem desse pão, que gracinha que fica, super fácil de fazer. Você vai pegar essa ponta, vai trazer para o meio, tá? Prende aqui. Essa outra ponta você leva lá para o outro lado e prende também. Fica assim, como se fosse um envelopinho. Agora, para modelar esse pãozinho, olha só que fácil. Dá uma achatadinha para ficar bem certinho. Aí você pega essa parte, coloca, joga aqui para o meio, prende, tá? Sempre prendendo para ela não se abrir e depois é só girar. Aqui vai ficar essa emenda, você vai vir e vai beliscar a massa. Essa massa é uma massa bem maleável, então ela se une facilmente, tá vendo? Olha. Prontinho. Aqui nós já temos o nosso mini pãozinho, olha só que gracinha que fica esse modelinho de pão. E aí você vai colocar na forminha vários pãezinhos e vai assar mini pãezinhos assim, nesse formato lindo que vocês estão vendo. Vou assar desse jeito aqui também para mostrar para vocês, tá? Agora, gente, eu vou fazer aqui o pão maior, que é uma opção também para vocês venderem pãezinhos maiores. Vou pesar aqui 237 gramas. Vai ter cada modelagem aqui. ,237 gramas. E agora eu vou fazer a modelagem desse pão igualzinho o pãozinho que eu acabei de fazer com vocês. Olha só como que ele fica lindo, maiorzinho também. Vou pilhar um pouquinho de trigo. Vou abrir aqui retangular. Deixa eu colocar essa massa aqui, para ela não ressecar. É bom estar sempre cobrindo a sua massa, deixar ela protegida enquanto não usa. Olha. Aí o tamanho você vai ver de acordo com o tamanho da sua forma, tá? Então, vou pegar aqui essa parte, vou trazer para o meio e vou unir. Bom, olha só. E essa parte eu levo lá para cima e uno também. Agora, é só enrolar o pão. Dar uma ajeitada aqui, para ficar bem bonitinho o acabamento dele, né? Vou trazer aqui para o meio, prendo e giro. E assim tem um pãozão. Agora nós vamos unir essa parte aqui, olha, beliscando, para ela não soltar enquanto estiver assando, né? A massa não abrir. Olha só, prontinho. Aqui nós temos um pão que vai crescer e vai ficar um pão bem maior. Aí nesse formato eu vou colocar nessa forminha de pão, que eu passei margarina,
forrei aqui o fundinho com papel manteiga, mas você pode só enfarinhar e vou posicionar aqui, ó, tá? Aqui eu vou fazer 3 pãezinhos desse mesmo tamanho, com essa mesma gramatura. Agora, gente, vamos falar um pouco sobre a embalagem para você embalar os seus pães aí na hora de vender. Claro que se você for consumir na sua casa, você também vai precisar embalar para poder conservar o seu pão bem macio por mais tempo. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar os seus pães esfriarem, tá? Não embale os seus pães quentes, jamais. Você tira os seus pães do forno, olha, já estão frios aqui o meu, e ou você coloque dentro de uma vasilha com tampa bem vedada, ou você coloque um plástico, né? E feche com esses fitilhos assim, olha. Esses araminhos, você fecha aí a sua embalagem, que fique bem conservado aí. Vamos falar da embalagem para você vender. Aqui eu tenho os meus pãezinhos com leite condensado e coco, então são pãezinhos doces. E esses pãezinhos, eu dou uma dica para vocês de colocarem nessa bandeja de isopor e passar um plástico filme por cima. Porque como eles são mais docinhos e o leite condensado vai ficar melando se você colocar em saco plástico, né? Mas é só uma dica, vocês podem testar aí colocando em saquinhos que funciona também. Só que assim, olha como é que fica lindo, apresentável. Eu não vou passar o plástico filme agora porque nós vamos experimentar essas maravilhas, né, gente? Eu vou mostrar para vocês como que essa massa fica por dentro. Então, aqui eu estou deixando uma sugestão para vocês nessa bandeja. E aí o tamanho da bandeja também vai variar de acordo com a quantidade de pãezinhos, né? Eu tenho aqui 7 pãezinhos, mas eu deixei em formatos diferentes para vocês escolherem aí na hora de fazer, né? Vocês podem fazer esses formatos caracol. Olha que lindo que fica, gente. Olha que tchutchuquinho de pão. Olha só, perfeito esse pão. Você pode fazer também em formato de rosquinha. Olha que lindo também que fica. Todos ficaram perfeitos. Não tem defeito aqui nos pães, não. Podem fazer que vocês vão amar. Agora todo mundo sabe que eu sou a louca da marmita, né, gente? Então eu não poderia deixar de fazer um pãozinho numa forminha descartável. Olha só que gracinha que fica. Você pode vender para o seu cliente direto dentro dessa forma, ou você pode também desenformar, embalar e vender assim, né? O trio de pãezinhos, vocês viram que cada pãezinho tem 50 gramas, então eles são bem pequenininhos. Agora, gente, para fazer sentido para vocês, esse pãozinho aqui nessa forminha descartável, todo mundo sabe que eu sou a louca da marmita, então eu não poderia deixar de trazer um pãozinho aqui numa forminha descartável. Para fazer sentido para vocês, eu trouxe aqui uma calda de leite com leite condensado. Tem mais leite condensado do que leite, tá? Para ficar bem docinho, bem gostoso. E aí você pode fazer assim, ó, é como sugestão para vocês, tá? Aqui você pode simplesmente desenformar o seu pãozinho, você pode vender ele assim, embalado, separado, você pode vender ele assim, dentro da embalagem, ou você pode vender ele assim, que vai chamar muito mais atenção do seu cliente, e eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí. Com um pouquinho só de leite condensado e leite, eu vou colocar aqui nesses pães, assim mesmo, tá? Bem líquido, porque o pão ele vai sugar toda essa calda maravilhosa. E aí agora vai começar a fazer sentido, né? Por que uma forminha dessa para fazer pão? Porque você pode vender ele assim, olha. Vocês estão conseguindo pegar? Olha só que maravilha. Isso aqui vai ficar delicioso. Aí, jogou bastante calda por cima?
Agora nós vamos jogar um pouquinho de coco ralado para finalizar e ficar bem bonito aqui o nosso pão. Olha só, que maravilha! Isso daqui vai ficar um espetáculo, porque ele vai ficar bem molhadinho e essa calda vai ficar muito gostosa. Então, olha só como que vai ficar a apresentação desses pãezinhos doces de leite condensado com coco. Então, agora faz todo sentido. E para embalar, você vai embalar com plástico filme, porque essa minha forminha, ela não vem com tampa. Existem as forminhas que já vêm com tampa, só que elas são um pouquinho mais caras, então fica a seu critério. Você pode vender somente embalando com plástico filme, que fica mais barato. Depois eu vou mostrar para vocês como que ficou essa delícia. E esse pãozão aqui, olha, você pode fazer assim, na embalagem também de isopor, passando um plástico filme, ou você pode também pegar um plástico, tá, de celofane, aí do tamanho do seu pão, e embalar também no plástico e fechar com esse fechador aqui, que a gente compra o centro dele, é bem baratinho, é sempre bom ter em casa, né? Então você compra esse araminho e embala os seus pães. Agora nós vamos ver como que ficaram esses pães por dentro. Vou mostrar para vocês como que eles ficaram, todos eles por dentro. Mas antes eu já quero falar para vocês aqui o custo desta receita. Vamos lá, lembrando que eu já gravei um vídeo falando sobre precificação, um vídeo super completo para iniciantes, para você que não tem nenhum conhecimento ainda de como você pode calcular para precificar os seus produtos. Então esse vídeo eu fiz especialmente para você que está iniciando a partir da cozinha da sua casa. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo porque ele é de muito valor, tá? Para você não ficar com dúvida mais. Levando em consideração o cálculo que eu fiz naquele vídeo, agora eu vou falar para vocês mais ou menos aqui por quanto que vocês podem vender, porque isso vai depender aí, né, de cada região. O custo dessa receita para fazer todos esses pães foi R$ 8,50. Então aqui eu já tenho o valor do meu insumo. Se você assistiu o vídeo lá que eu fiz de precificação, você vai entender isso bem direitinho. A minha mão de obra, eu já calculei no vídeo anterior, já falei que ela custa R$ 7,81. Então se você ainda não sabe quanto vale a sua mão de obra, vai lá para você assistir o vídeo e entender como que você vai calcular para você agora, a partir de agora, saber quanto que custa a sua mão de obra. A hora, tá? Então, R$ 7,81 a hora. Eu calculei para fazer esse pão, foi basicamente 1 hora. Eu não conto o descanso, tá? Da massa, enquanto a massa cresce, isso não conta como hora trabalhada, não. E os meus custos fixos e variáveis, eu também calculei no vídeo anterior, e eu sei que eles me custam R$ 1,95 a hora também. Então, eu estou calculando aqui dentro desse produto 1 hora de trabalho, né, de mão de obra, e 1 hora de custos fixos e custos variáveis. Somando aí, né, tudo, eu tenho um valor aí de R$ 18,26. Então, R$ 18,26 é o valor total para eu poder calcular os meus insumos, tudo que eu gastei para fazer o pão, a minha mão de obra e os custos que eu gastei também para fazer esse pão, né? A água, o gás, a energia, tudo isso está incluso. E aí vocês sabem, né, no vídeo anterior, que a minha margem de lucro é de 30%, então eu continuo com essa margem de 30%. Aí eu calculei, né, joguei aí os 30%, eu ensinei bem direitinho como que você faz esse cálculo, tá? Então, tá tudo lá naquele vídeo de precificação, não se esqueça de ir lá depois. Passou um valor aí, né, essa mão de obra, todos esses pães me custaram R$ 26,08, contando já com o meu lucro, tá? E aí eu sei que eu tenho R$ 26,08. Aí eu vou dividir pela quantidade de pães que eu fizer. Então isso aí agora vai depender do tamanho dos seus pães, né? Se você quiser fazer só pãezinhos pequenos, eles vão render mais. Só pães grandes, eles vão render menos. Porém, os pequenos são mais baratos e os grandes são mais caros. No final, você não vai estar perdendo se você calcular bem certinho. Então fica a dica para vocês, tá? Primeiro você vai ver aí quais são os pãezinhos que vocês vão fazer. Se vocês quiserem fazer, né, todos esses tamanhos aqui de exemplo que eu dei, é só calcular cada tamanho com o seu valor. É importante a balança, porque aí você vai pesar, para você ter aqui os pãezinhos padronizados, né? Então vocês viram que eu pesei todos esses 50 gramas, e esse aqui eu pesei 237 gramas, cada gomo desse, cada pão. Então esse pão aqui é o mais pesado, então ele é o mais caro. Aí o valor eu deixo aí, né, por vocês. Vocês assistindo o vídeo anterior lá da precificação, ele se chama
preço de venda, você vai conseguir chegar no valor certinho para poder cobrar aqui nos seus pães, tá? Então vai lá, assiste o vídeo se você ainda não viu. Se você ficou com dúvida, assiste novamente e a partir de agora você já consegue precificar aí os seus produtos bem certinho. Agora sim, nós vamos ver como que ficaram esses pães aqui por dentro. Ah, gente, lembrando o seguinte, eu deixei esses pães, a massa dos pães crescerem, como vocês viram, mas se você estiver fazendo uma produção aí muito grande e não quiser deixar esse tempo de 1 hora na primeira fermentação, não tem problema. Você pode, terminou de sovar o seu pão, você já modela os seus pães e deixa eles descansar aí, tá? Já modelados, isso você ganha um tempo. Se você não estiver com tanta pressa, deixa eles descansarem, dobrar de volume aí a massa, né? Tranquilamente, mas isso não vai interferir também na qualidade do seu pão. Outra coisa, tempo de forno. Os meus pães assaram a 180 graus, o meu forno ele é muito forte, é um forno elétrico, então eu tenho que tomar muito cuidado. O que eu faço aqui agora para não ficar pegando no fundo, né? Olha, ele ficou dourado na medida certa, mas o que eu tive que fazer? Como esse pão é alto, eu não pude levantar a grade do meu forno, porque senão eu ia encostar na resistência, né? Eu coloquei em dois tabuleiros. Ele já estava na forma de pão, ainda coloquei mais 2 tabuleiros por baixo dele para poder segurar um pouco o calor. E deixei assando por 30 minutos. Esse é a mesma coisa, só que como esse é baixinho, eu subi a grade do meu forno, coloquei mais para cima para ficar um pouco longe da resistência. Eu só asso com a resistência de baixo, ligada. Coloquei em 2 tabuleiros também, para poder segurar um pouco o calor e não queimar muito no fundo. Aí vocês viram que eles ficaram douradinhos do jeito certo. E aqui é a mesma coisa, como esses também não são muito altos, eu também levantei a grade, assei na grade mais alta por 30 minutos, 25 minutos, porque esse daqui eu tive que assar sozinho, porque não coube todos juntos. E nem é bom, né, porque cada um vai assar em um tempo diferente, então é bom vocês colocarem só os pães que forem do mesmo tamanho, né? E 30 minutos esse aqui também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar com vocês. Para você que ficou aqui até o final. Fora tudo isso que eu já falei, né? Lembrei, gente. A farinha de trigo, vamos lá. Se você for fazer pão, não escolha a farinha de trigo mais barata do mercado, porque isso não funciona. O pão, ele precisa de uma farinha de trigo forte para poder crescer e ficar bonito, macio. Na verdade, o ideal são aquelas farinhas de trigo próprias para pães, né? Que normalmente as panificadoras usam. Elas são bem fortes, então os pães ficam lindos. Mas a gente que faz em casa, ou a gente que está produzindo agora para vender, a gente acaba tendo que optar pela farinha do mercado mesmo. Mas aí você compra uma farinha do mercado, aquelas de bolo mesmo, porém de boa qualidade. Não compre aquela farinha de trigo que você não conhece, que está muito barata no mercado, a não ser que seja de uma marca conhecida, né? Às vezes está na oferta, e sim você pode correr e comprar. Mas se você não conhece, está muito baratinha, não compra, foge dela, porque os seus pães podem dar errados. Então, a farinha de trigo é muito importante. Vocês viram aí no vídeo a farinha de trigo que eu usei uma farinha de trigo normal, de mercado mesmo, porém é uma farinha de trigo que eu gosto particularmente, então sempre que eu vou fazer pão, eu opto por ela. E a validade desses pães, gente, vamos lá, 3 dias. O ideal, para quem for fazer para vender, é fabricar pão todos os dias, né? Porque pão a gente sempre gosta de comer fresquinho. Então, se você puder programar o seu dia para a fabricação dos seus pães e fazer e vender, ótimo. Mas, se ficar um pãozinho ou outro para o dia seguinte bem embalado, 3 dias aí para você poder vender. Eu gosto de até 2 dias, mas eu vou colocar 3 dias porque principalmente esses pãezinhos aqui com leite condensado, né? E você pode guardar na geladeira e vai ficar tudo certo, dá para você consumir. Então vamos lá, gente, agora eu vou mostrar para vocês como que esses pães ficam por dentro. Olha, vocês viram que eu não passei gema de ovos para assar, eu deixei eles assando naturalmente e ficaram bem douradinhos, tá vendo? Eu prefiro assim porque assim a gente até economiza, não precisa de ovos. Agora, eu vou mostrar para vocês como fica por dentro. E lembrando que eu também passei margarina derretida, né? No pão, assim que eu tirei do forno, bem quentinho mesmo. Isso ajuda essa casquinha aqui, ó, a ficar bem macia, tá? Então, é uma dica aí para você fazer também. Pincele um pouquinho de margarina derretida. Agora eu vou tirar um gomo aqui, bem de pertinho, para vocês verem. Olha só. Gente, tá muito macio esse pão. Vocês precisam sentir. E pão fofinho. Olha isso. Conseguem sentir essa maciez? Olha isso, gente.
Olha só essa fatia, gente. Que coisa mais linda. Olha que fatia mais macia. E lembrando que esse método Canzone que nós fizemos, né, o melhorador que eu fiz com vocês, ele permite que a massa fique assim, olha, bem úmida por dentro por mais tempo, tá? Essa técnica, ela é exatamente para isso. Ajuda aqui no crescimento e deixa o nosso pãozinho úmido por mais tempo. Olha isso. Que maravilha de pão. Perfeito. Vamos falar dessa maravilha aqui de pãozinho. Olha que delícia. Para mim, esse aqui é o meu preferido. Eu amo pãozinho doce assim. E com certeza fofinho também, né, gente? A mesma massa, você consegue fazer vários pãezinhos com essa massa. Então, olha como fica por dentro. E agora, por último, porém não menos importante, nosso pãozinho aqui também docinho, fofinho, olha, não podia ser diferente, né? Vou pegar para vocês aqui um e olha, vou tentar mostrar para vocês como que ele fica úmido aqui por baixo, porque olha, todo cheio de calda. Vou tirar aqui um gominho, tá escorrendo o caldinho. E fica também maravilhoso esse pão, gente. Olha só, úmido por baixo, bem úmido. Isso aqui ele ainda vai terminar de chupar essa calda aqui, porque eu acabei de colocar. Bem fofinho também, olha. Olha isso, gente. Isso aqui vai ser o maior sucesso. Podem fazer. Tenho certeza que vocês vão vender muito. Vocês vão fazer aí todos os dias e todos os dias vocês vão vender pãezinho, tá? Fazem esse de leite condensado também, gente, porque muita gente gosta, tá? Depois de ter sujado tudo aqui, vou finalizar esse vídeo por aqui, com esse pãozinho maravilhoso, delicioso. Agora eu preciso degustar essa maravilha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que ficou comigo até o final. E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês façam e vendam muito, para vocês conseguirem uma renda aí com vendas de pães, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Até mais!